Oi, gente, tudo bem? Vamos tratar hoje aqui dos contratos de locação, né, dentro desse projeto nosso aqui dos direitos em tempos de pandemia do coronavírus. Ora, o contrato de locação, regido pela Lei 8245, ele também foi profundamente afetado por essa pandemia do coronavírus. Em virtude também dessa pandemia, a gente disse no último vídeo aqui, muitas proposições legislativas estão em andamento. E em relação ao contrato de locação, há uma em especial, a PL 1179 do Senado, de autoria do senador Antônio Anastasia, que trata de várias regras, modificação temporária de várias regras do direito privado e algumas questões afetas ao direito de locação. Inclusive, a inaplicabilidade da liminar de despejo por um período determinado. Também previu regras lá de suspensão de pagamento dos contratos de locação residencial de março até outubro. Porém, isso foi modificado pelo substitutivo da senadora Simone Tebet e agora o projeto foi encaminhado para a Câmara dos Deputados para deliberação. Então, como isso está em trâmite no Legislativo, a gente não vai tratar muito do possibilidade de efeitos jurídicos disso, vamos aguardar apreciação, sanção presidencial, vetos, etc. Diante da realidade atual que a gente tem em relação aos contratos de locação, a aplicabilidade do artigo 317 do Código Civil, que trata da teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão vai ter ocorrido uma modificação na base do contrato, merecendo então a sua revisão, sua alteração. Então, nesse caso, o que poderia ser feito? Poderíamos ter dois caminhos, o extrajudicial e o caminho judicial. Qual que é a vantagem do caminho extrajudicial que a gente sempre prega? O caminho extrajudicial ele é mais barato e é mais rápido. E pode ser proposto por qualquer das partes, tanto locador quanto locatário. Qual que é a vantagem ainda da questão extrajudicial? Você demonstra para a outra parte que está na relação contratual que você tem boa-fé contratual. E a boa-fé contratual, ela implica no dever de cooperação, de lealdade, de cooperação. Então, se eu tive minha base econômica profundamente alterada, eu vou até a outra parte e proponho ela uma alteração, uma adequação temporária daquela relação para depois a gente ajustar a realidade que vai ter sido modificada com o fim da pandemia. Então, isso demonstra também, caso não tenha um ajuste extrajudicial, isso demonstra uma boa-fé, isso vai ser levado em consideração por um juiz na fase judicial, caso o processo, caso tenha necessidade de um processo. Então, a alteração da base contratual, como dito, essa modificação profunda no que foi celebrado àquela época da celebração, da entabulação do contrato, que foi feito de forma livre, para o momento atual. Em relação ao locador, é uma coisa muito interessante, porque muita gente pensa, mas o locador não tem que propor isso, ele tem que esperar a outra parte para ela sim propor o locatário. Mas eu não entendo assim. Eu entendo que cabe ao locador, verificando que ele vai ter a possibilidade de ter um inadimplemento da obrigação da outra parte, ou seja, ficar sem receber aluguel por algum motivo, partir dele essa iniciativa. Por quê? Ele pode fazer um ajuste ali que seja mais vantajoso para ele, na medida em que ele não precise reduzir tanto o aluguel. E também reduzindo essa diferença contratual para receber de forma pulverizada no futuro. E se ele fizer assim de uma forma que fique mais vantajoso para ele, a outra parte não vai poder invocar de novo os efeitos da pandemia para não pagar. Por outro lado, o locatário também deve procurar o locador para propor um ajuste, demonstrando ali que sofreu uma alteração ali na sua fonte de renda, que não lhe permite pagar. Isso acontece muito em locação não residencial, comércio, né? Um restaurante, um comércio que está fechado, que não está podendo mais receber a prestação que ele recebia ali. Então, isso é facilmente demonstrável por uma questão contábil, isso, matéria de prova, é fácil. Então, procurar esse ajuste para que
as partes equalizem nesse leme aí da boa-fé contratual, da cooperação, façam um ajuste formal e que esses valores depois sejam restituídos ao longo do contrato de forma pulverizada, né, que não acabe acarretando prejuízo para nenhuma das partes. A via judicial, ela é uma via cara e uma via demorada, então e ela é incerta. Então, a via nesse momento é a via realmente extrajudicial para todos os tipos de contrato. Então, aqui a gente quis dispor um pouquinho sobre isso. Imagine só o efeito das relações contratuais aí de locação. A gente tem em shoppings no Brasil mais de 500 shoppings, estão todos fechados. E parece que houve um acordo entre a Associação de Lojistas e de Shopping já para diminuir ou não pagamento de aluguéis por conta dos lojistas, porque todo mundo que estamos todo mundo no mesmo barco, né? Então, a gente quer deixar esse vídeo aqui com a mensagem o momento de procurar a via extrajudicial amigável e entabular um novo ajuste nesse contrato, seja da parte do locador, seja da parte do locatário, para que possa se compor nesse período de transição e depois repor de forma escalonada os pagamentos. Outra coisa que eu queria dizer aqui nesse vídeo é que nós vamos falar um pouquinho ainda sobre os contratos vamos falar um pouquinho das relações obrigacionais mesmo, não contratuais, decorrentes de lei, como por exemplo pensão alimentícia, né, que está também sendo afetado por essa pandemia, no direito de família, questão de visitação, guarda, talvez a gente traga um pouquinho disso. Vamos convidar alguns colegas aqui para vir falar também sobre as MPs trabalhistas, aí, né, esses reflexos grandes aí na Justiça do Trabalho, nas relações trabalhistas e também execução penal também. A gente vai trazer aqui colegas para tratar desses assuntos, tá bom? No canal do Telegram eu vou postar uma decisão recente do Justiça de São Paulo numa locação não residencial, comercial, de um restaurante em que houve uma redução grande na prestação, numa tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil. O locatário pagava, se não me engano, R$30 mil, passou a pagar 9. A decisão, os números estão mais certinhos, eu vou encaminhar como material de apoio lá no canal do Telegram. Quem não tiver inscrito ainda lá, tem muita coisa que a gente está postando lá diariamente, tá bom? E quem tiver oportunidade, então, pode encaminhar esse vídeo e também inscrever aqui no canal, tá bom? Um abraço para todos, viu? Tchau!